Então vamos dar início com a música número 2 hoje.
nosso ambiente agora com a música número 8. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para receber mais um ensinamento do nosso querido Mestre. E hoje, com o coração aberto, cheio de alegria, cheio de esperança, vamos cantar com muito amor as nossas canções, para que elas possam ser levadas aonde houver mais necessidade. E agradecer também ao nosso Pai, que sempre está nos guiando, sempre mostrando o caminho que devemos seguir. Obrigada mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu preciso falar ao microfone para que o pessoal que esteja na sala de passe possa também ouvir a palestra. Só um minutinho, por favor. Tá bom, tá ótimo. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Então, mais uma vez aqui reunidos nessa missão divina, que é falar do Evangelho para quem tem ouvidos de ouvir. Gratidão pela presença de todos. Isso faz com que a gente acredite que cada vez mais o que o Mestre nos deixou está sendo pouco a pouco tomado como exemplo e aplicado no nosso dia a dia. O tema de hoje é um tema maravilhoso, perfeito para reflexão. E diz assim: ao salvar-nos, o próprio tema já vai nos conduzir a uma reflexão, porque ele induz ao salvar-nos. É um processo, é uma caminhada, é um procedimento, é uma revisitação, é um refazimento do nosso ser. Por quê? Salvar-nos. Para o que nós precisamos fazer para nos salvar?
reforma íntima, de uma forma geral. Só que essa reforma íntima, tá, ela vai nos conduzir a uma série de reflexões e de dor, porque essa reforma íntima, ela vem muitas vezes para nós como uma morsa. Sabe quando a gente tem que moldar alguma coisa? Então nós estaremos, para nos salvarmos, sendo moldado, colocado numa morsa, colocado os nossos sentimentos, as nossas mazelas, o nosso querer, a nossa disposição para com o próximo à prova. E é muito interessante tudo isso, porque quando a gente para pensar que nós queremos e nós precisamos, enquanto Espírito Eterno, tá? Nós precisamos alcançar a salvação, é uma reflexão muito grande. O que fazer para sermos salvos? Melhorar, melhorar, melhorar. E qual o caminho? Seguir exatamente o beabá que o Mestre nos deixou. E é divino, por quê? Palavras ditas há mais de 2000 anos, até hoje, aos nossos ouvidos, soam como a verdade de fato indiscutível ao salvar-nos. E diz assim: isso está, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Está lá no final do Evangelho de Marcos, aonde ele fala para nós o passo a passo da crucificação e da humilhação de Jesus perante todos os seus algozes naquele momento difícil. E ele fala também sobre a verdadeira demonstração de humildade que o Mestre demonstra e de perdão. É muito, muito forte, muito interessante e delicioso de você se debruçar nessa leitura e absorver esses entendimentos. E diz assim: esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. Esse grito de ironia vibra através dos séculos e até os dias de hoje. Por quê? Porque Emmanuel, ele tenta nos fazer refletir sobre o que se passou na crucificação com o Mestre Jesus e o quantos foram depois dele que também passaram humilhação. Estevão, Ana de Guzar, que é uma história dolorosa para se pensar, né? Ela estava lá no circo de Roma para ser queimada junto com o filho. E o filho, obviamente criança, ainda não tendo aquele entendimento sobre o Evangelho, desesperado, ia ser queimado. E ele implora para a mãe negar Jesus naquele momento. E a mãe diz para ele: se Jesus não negou o Pai, eu não vou negá-lo. E aí o guardião que estava ali para ter a fogo diz para ela: o que mais que esse carpinteiro te ensinou além de ser covarde? Ela disse: me ensinou também a amá-lo. Olha que coisa forte. E foi depois da crucificação, né? Estevão também passou por humilhação, foi apedrejado, mas não negou Jesus. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, quando nós, muito de nós, nos debruçamos sobre o Evangelho e procuramos fazer disso o nosso bom viver, quantos que não passam por nós e também nos ironizam? Sobretudo quando nós estamos passando por alguma provação, que aquilo nos faz sofrer, porque não importa, nós ainda somos muito pequenos nessa seara. Nós não temos essa fortaleza, essa nobreza de espírito que a gente vê de Estevão, da Ana, do próprio Mestre. Vai levar muito tempo. Mas olha o ensinamento do Mestre. Com tudo que ele é, foi e será, ele nunca se sobrepôs numa posição de melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele nos ensinou que todos somos capazes de curar como ele curou, de amar como ele amou.
Olha que ensinamento. Eu não sou o bambambam. Todos vocês o são. Porque dentro de cada um de vocês tem a centelha de luz do verdadeiro amor. Tem como saber perdoar, como eu perdoei. Olha a grandeza. Seguindo, diz assim: a criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. Porque, veja, o ser humano, sobretudo naquela época, e hoje também, quando nós nos colocamos no lugar da cruz, como crucificados se estivéssemos, né? Os nossos algozes, os nossos algozes do Mestre, não tinham o entendimento daquele sacrifício. E por que não o tinham? Porque para eles o símbolo da cruz era covardia. O símbolo da cruz era um ato de mera covardia. Como é que eu vou morrer pelos outros? Eu vou morrer porque eu nem conheço. Eu vou expangir, eu vou demonstrar amor por quem eu nunca vi. Como é que é isso? Mas, olha a grandeza da cruz. Ela é simplesmente o símbolo do verdadeiro amor e da nossa salvação. Porque cada um de nós temos a nossa cruz. E graças a Deus, não daquela forma, mas nós temos. E nós enfrentamos, sim, os nossos algozes. Mas nós precisamos garear forças, nós precisamos ser mais fortes, nós precisamos despertar para a fé, para o exercício e sempre ter em mente: se o Pai conseguiu, eu consigo. Por quê? Porque eu sou a semelhança do Pai. Não tem nada que exista nele que eu não seja capaz de desenvolver em mim. Está em mim esse potencial. Eu preciso fazer com que ele floresça. Porque toda árvore que bem cuidada for, dará bons frutos. E aqui continua assim: a terra apenas conhece vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. E, veja, ele faz uma comparação ao rei que estava na cruz e aos reis daquela época, César, Pilatos. Por quê? Para uns, a glória significava vencer a guerra, não se importando quantos morreram. Ele queria mais e mais, porque a guerra, muitas vezes, e até hoje, é para conquistar bens, é para tomar o que é dos outros, é para faltar com respeito, é para não demonstrar amor, é para demonstrar falta de amor. Mas aquele rei que estava na cruz não pediu nada para si, não queria nada de ninguém. Pelo contrário, ele deu muito de si. Ele deu a própria vida para aliviar a nossa, para nos salvar. Então o exemplo nós temos, o ensinamento nós temos e nós conhecemos. E nós não podemos de forma alguma ignorar. Sobretudo depois de ouvir por inúmeras vezes, como a grande maioria já ouviu, falar do ensinamento que o Mestre nos deixou. E ignorar é uma responsabilidade dupla. Por quê? Você já sabe o caminho. É ter força de vontade, a lutar e ir adiante. E continua assim: aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecimento, de enriquecer a vida, entregava-se à morte. No propósito de enriquecer a vida, ele se entregou à morte. Enriquecer a verdadeira vida, a vida espiritual. Ele deu tudo de si. Ele não esperou nada e ele não angariou nada para si. Pelo contrário, tudo que ele fez foi demonstrando amar ao próximo como a ti mesmo.
Quando nós tivermos um pouquinho desta capacidade, nós vamos ser mais felizes, pode ter certeza disso. E continua assim: em vista disso, não faltaram os encarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. E lá em Marcos, capítulo 15, versículo 30, está bem claro que no momento em que o mestre crucificado estava, todos aqueles seus algozes: você não é o Salvador, você não curou leproso, você não fez cego enxergar, salva-te a ti mesmo, desce daí. E tudo que ele demonstrou ainda assim foi amar, não teve outra demonstração. Continua. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Quando nós estivermos passando pelas nossas provações, mas já incutido o Evangelho no nosso dia a dia, na nossa prática e no nosso querer, nós também estamos carregando a nossa cruz. E nós vamos encontrar pelo caminho quem vai nos criticar por estarmos nos transformando como estamos, por estarmos buscando a prática do Evangelho que o Mestre nos ensinou. E é preciso ficar atento, porque a eles complacência, a eles indulgência, a eles o perdão. É sempre buscar o exemplo que o Mestre nos deixou. Se nos demoramos colados à ilusão de destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. E é a pura verdade. Quantos de nós, e inclusive eu, não olhamos para muita gente que financeiramente aparenta uma vida abastada, e a gente, putz, por que eu não tenho aquela casa? Por que eu não tenho aquele carro? Por que eu não tenho aquele dinheiro? Sem se dar conta que muitos que têm, faltam-lhe o essencial, a paz, a felicidade. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente pede, porque o pacote não vem só com as coisas boas, não. Tá? E, continuando, diz assim: se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos loucos. Se procurarmos mudar, se procurarmos viver o Evangelho, se procurarmos nos tornarmos seres humanos melhores, se procurarmos dizer a quem quer que seja: eu te amo, eu não tenho vergonha de amá-lo, eu desejo para você tudo de bom que existe no mundo. Esse cara é louco, está ficando tantão. É assim ou não é, gente? Tá? E diz assim: e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestida da dor sagrada que nos arrebata as esferas sublimes, para junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios expulsados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desça da sua cruz. Todos nós temos uma cruz. É só pegar o problema que você está vivendo, seja ele pequeno ou grande, o problema de doença na família, é a sua cruz. É ali que você precisa exercitar sua fé, a sua benevolência, a sua paciência e acreditar: vai passar. Vai passar. Porque passa. E aqui vale um ponto de vista, e me permita, por favor, meu. Às vezes a gente tem um ente querido com doença grave e está no hospital e está passando por um tratamento, e muitas das vezes nós temos condições de bancar tudo aquilo.
O financeiro não é o problema. Nós temos condição. E vai até chegar o momento que a medicina não tem mais o que fazer. E nós, por falta de fé, por falta de preparo, ainda assim imploramos pela cura daquele ente querido. Não aceitamos a partida dele. E aqui vale o exercício. Se qualquer de nós tivermos um filho num relacionamento qualquer, em sofrimento, em humilhação, nós não vamos resgatá-lo para nós cuidar dele do nosso forma para dar amor? E o mestre, o pai, que é o nosso pai verdadeiro, naquela hora em que nossa condição, seja ela qual for, não tem mais o que fazer, a medicina esgotou, o que ele faz? Daqui o meu filho, que daqui para frente eu vou cuidar. Vocês foram até onde dava, agora é comigo. Então, por isso não há que haver sofrimento. A gente tem que ter aceitação. É difícil. A gente tem que ter mudança na nossa mente, na nossa memória, na nossa prática, no nosso querer. Nós temos que nos salvar. Porque cruz não é símbolo de sofrimento, mas sim é a glória do Pai Eterno. E vamos em busca dessa glória, sendo um vaso novo. Boa noite. Boa noite. Número 65. Eu quero
Número 64. Santificado
pro mundo encontrar a paz.
7:6. 7:6. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Ele quer seu doador, faz sua alma ainda mais linda. Para a próxima alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Ele quer seu doador, faz sua alma ainda mais linda. Para a próxima alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bom, pessoal, então, para a nossa despedida, gostaria de pedir para vocês me acompanharem nesta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, em particular, deste trabalho que envolve as melodias, que são também palavras de vida eterna e que nos envolvem e nos ajudam a nos iluminar. Agradecemos por todas as bênçãos concedidas, a bênção da vida, da família, dos amigos, a bênção dos desafios que a todos nos estimulam a não nos acomodarmos, sejam quais forem esses desafios. Pedimos humildemente, Senhor, que a Tua bondade infinita nos auxilie a não nos importarmos com a busca das vitórias transitórias do mundo e a buscarmos a vitória mais significativa, que é a vitória de nós mesmos, vencendo as nossas próprias inferioridades e, dia a dia, nos esforçando em superar as nossas deficiências através
da autoiluminação e também do acúmulo e do aprendizado com o enriquecimento das virtudes. Por isso, a tua bondade infinita faça ecoar em nossa acústica da alma aquela melodia que diz: pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levantemo-nos desta cadeira. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Não tente pensar só em você, ligando-se
e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer